Seja bem-vindo ao nosso vídeo de número 3 da série Da Página para a Vida, estudando a Bíblia em 4 passos. Eu sou Alan Porto, sou autor e parceiro da Purpose Paper, e nessa série nós estamos observando e ajudando você a ler a Palavra de Deus com maior segurança, maior confiança, maior autonomia, para que você possa não apenas entender o que a Bíblia diz, mas verdadeiramente praticar o que Deus nos chama para viver no dia a dia. Imagina que você está em uma cidade diferente da sua. Você não está muito familiarizado, nem acostumado com o ambiente. E ali você precisa pegar um ônibus para chegar em algum destino. Você chega num ponto de ônibus e tem uma pessoa lá. E como você ainda não conhece muito bem as linhas, você se aproxima dessa pessoa e começa a perguntar para ela qual é o ônibus que você tem que pegar e o que você tem que fazer. Mas enquanto você pergunta para essa pessoa, você começa a perceber que ele parece não estar entendendo muito bem. E de repente ele começa a gesticular e logo você entende que está falando com um surdo-mudo. Bom, você não conhece a linguagem brasileira de sinais. E aí você fica completamente desanimado e fica sozinho no seu canto, sem saber exatamente o que vai fazer, porque dali você não vai extrair nada. Às vezes a gente trata a palavra de Deus dessa forma. A gente trata a palavra como se fosse um texto morto, como se a gente estivesse diante de um surdo-mudo. E no fim das contas, como se a gente estivesse sozinho. Por isso, é preciso não apenas ter atenção no texto bíblico, mas partir para um outro elemento que fala sobre a vida da palavra de Deus e como ela efetivamente fala e mexe conosco. É isso que a gente faz no terceiro passo, o terceiro A. Nós já vimos a atmosfera, que fala sobre a ambientação da nossa aproximação do texto bíblico. Nós já vimos a atenção, que fala sobre como nós lemos o texto bíblico. E agora nós chegamos ao A de avaliação. E A de avaliação significa que não apenas eu leio o texto bíblico, mas agora o texto me lê. A Bíblia não é um surdo-mudo e nem um texto morto com o qual você está lidando como se fosse um pesquisador de uma obra antiga. A Bíblia é um texto vivo, que não apenas é lida por nós, mas que enquanto nós lemos, ela mesma está lendo e revelando coisas acerca do nosso coração. Então, eu já entendi o que o texto significa. Esse foi o exercício que a gente fez na atenção. Mas agora, além de entender a mensagem geral do texto, eu preciso fazer a pergunta que torna o texto pessoal, que me faz verdadeiramente me apropriar daquilo que está sendo dito. E a pergunta agora é, o que o texto está falando para mim? Então, enquanto eu pergunto o que o texto está falando para mim, eu estou desenrolando isso em diversas outras reflexões. O que o texto está falando sobre o meu coração? O que o texto está falando sobre os meus pensamentos? O que o texto está falando sobre as minhas relações? O que o texto está falando sobre os meus hábitos? O que o texto está falando sobre as minhas posturas? O que o texto está falando sobre a minha vida? Além disso, o texto também pode me levar a outros aspectos. E eu devo fazer essas perguntas enquanto eu estou nesse momento de avaliação. Existe algo no texto que me leva a agradecer? Existe algo no texto que me leva a confessar? Existe algo no texto que me leva a mudar padrões de pensamento ou de postura? E à medida, então, em que eu estou diante do texto bíblico e que eu entendi o seu significado geral, agora o texto vai lendo o meu coração, lendo a minha postura, lendo a minha vida, e o texto vai revelando diante de mim o contraste entre aquilo que Deus requer, aquilo que Deus apresenta e aquilo que eu tenho vivenciado, experimentado, pensado e praticado. É nesse momento, então, que eu percebo a Escritura como aquilo que Hebreus fala pra gente. A palavra de Deus é como uma espada cortante que penetra e perfura lá dentro de nós, separando aquilo que é mais fundamental e trazendo à tona as motivações do nosso coração. A Bíblia é uma espada, a Bíblia é um espelho
que verdadeiramente não mente, mas revela para a gente até mesmo aquelas coisas que a gente quer esconder. A Bíblia é luz, trazendo de fato clareza para aqueles cantos escuros do nosso coração, que muitas vezes não são percebidos por nós. A Bíblia precisa nos ler. E esse é o momento, então, em que nós dedicamos na avaliação para ser expostos àquilo que Deus fala para nós na sua palavra. Então vamos fazer o exercício prático? A gente está com o texto do Salmo 131 e eu espero que você já esteja com seu caderninho da Purpose Paper aí na mão. Você já anotou qual é o significado geral do Salmo? O Salmo fala para a gente sobre um coração que aprendeu a descansar. O Salmo usa uma imagem poderosa, a imagem de uma criança desmamada nos braços de sua mãe. Aliás, essa é uma das minhas imagens mais fortes e preferidas. Como eu tenho 2 filhos, eu lembro bem do que é uma criança, um bebezinho com fome. Ele é a expressão de toda a agitação, ele é a expressão da inquietude. E como a criança ainda não consegue se comunicar muito bem, tudo que ela consegue fazer é chorar, gritar e se espernear. Bem, o salmista fala que ele aprendeu a ser como uma criança desmamada. A mãe pega o seu bebezinho agitado, esperneando e dá a mamar para ele. E depois de mamar, a criança é a expressão plena do descanso. Ela descansa de uma forma tão intensa, tão viva e tão bela, que nós até criamos uma expressão para isso, né? Ela dorme. E a gente fala, fulano está dormindo como um bebê. O salmista está apresentando para a gente alguém que conseguiu experimentar uma alma que descansa em Deus como essa criança que mamou ou que está desmamada e agora nos braços da sua mãe, ela descansa com calma, com quietude. Quando a gente entende o significado do Salmo, a gente precisa perguntar para ele, o que isso fala sobre o meu coração e sobre a minha vida? E sabe, eu não sei você, mas quando eu olho para esse Salmo, ele apresenta tão claramente o contraste entre o que o texto está dizendo e o meu próprio coração, porque tantas vezes eu sou como essa criança inquieta, agitada. Tantas vezes a minha alma é uma alma que parece faminta, sedenta, e assim ela grita e chora e esperneia e manifesta toda a sua inquietude. Essa inquietude se revela de diversas formas. Você pode perceber como isso acontece na sua vida, mas na minha pode acontecer como manifestações de irritação, impaciência. Pode aparecer como manifestações de ansiedade e preocupação. E isso pode acontecer de formas até das mais simples. Imagine que eu pegue um livro para ler. Esse aqui, Produtividade Redimida, eu conheço o autor. E você pega um livro desse para ler, mas quando a sua alma está inquieta e acelerada, muitas vezes você não consegue sequer pausar o suficiente para se concentrar. Ou você pega o livro do John Mark Comer, Praticando o Caminho, que em breve pode estar nas suas mãos. E você pega e começa a ler, e logo no primeiro parágrafo a sua mente já começa a divagar. E você começa a lembrar das contas, dos boletos, você começa a pensar nas crises e problemas que você tem de relacionamento com seus pais, seu namorado, seu marido, sua esposa. E no meio dessa inquietação e agitação da alma, a gente não consegue simplesmente pausar e se concentrar para fazer algumas das tarefas mais simples do dia a dia. O Salmo 131 está apresentando para a gente um coração que aprendeu a descansar. Mas à medida em que o texto bíblico me lê, ele revela para mim quantas vezes o meu coração está distante disso aqui. Mas não só isso. O texto também revela por que o meu coração está distante disso. O salmista começa dizendo assim: Senhor, o meu coração não é arrogante, nem os meus olhos são altivos. Não busco coisas grandiosas e maravilhosas demais para mim. Você já parou para pensar no quão interessante é isso? O Salmo está dizendo que a fonte da nossa inquietação, a fonte da nossa agitação é a soberba, é o orgulho e é a busca por coisas grandiosas e coisas maravilhosas demais para nós. O que é isso? Coisas grandiosas e maravilhosas demais.
são aquelas coisas que estão fora do nosso poder de ação e que a gente está tentando controlar. É exatamente pensando nessas coisas que o nosso coração começa a ficar mais agitado, mais inquieto e mais cansado. Você está tentando controlar a conversão dos seus pais, ou a conversão dos seus filhos, ou a conversão do seu marido e da sua esposa? Isso não é algo que a gente consegue controlar, mas como você tenta fazer isso, você começa a ficar irritado ou irritada. E por vezes você fica irado contra o seu próprio pai ou seus filhos, tentando pressioná-los a fazer algo que você não pode controlar a fazer. Você está tentando controlar o sucesso da sua vida, a aprovação em um concurso, o casamento que não chega, ou simplesmente ter um filho, embora você esteja tentando há meses. Sabe, todas essas são coisas que estão fora do nosso poder de ação, fora do nosso controle. E sempre que a gente tenta controlar coisas que são grandiosas e maravilhosas demais para nós, a nossa alma vai parecer como uma criança faminta, agitada, inquieta, gritando e chorando. Quando eu sou lido pelo texto, quando eu estou diante do espelho da palavra, ele começa a revelar esses furos, imperfeições e desvios. E à medida em que ele faz isso, o texto também começa a me apontar um caminho para reorganizar o coração na presença de Deus. Então é preciso que eu tenha uma atmosfera preparada, é preciso que eu leia o texto, mas é preciso também que o texto me leia. E à medida em que o texto me lê, eu começo a ser exposto, escancarado, desnudado diante do Senhor, para que eu verdadeiramente seja tratado por Ele. Já vimos 3 As. Obrigado por você ter acompanhado mais esse vídeo. E agora só falta mais um para a gente concluir essa nossa caminhada. Por isso eu quero te convidar a continuar nessa série e a gente seguir para o próximo vídeo para a gente observar o último A, que é o A da aplicação. Vamos lá?